Flor Teixeira está se posicionando, nossa querida psicóloga, minha querida amiga, aliás, vai falar já com a gente, mas quanto é bom você desenvolver pelos seus pais. Meu pai, principalmente, me ensinou muito a leitura. Ele tinha uma estantezinha, ele tinha coleções e coleções de livros e revistas. Tinha uma revistinha chamada assim, Coleções Reader's Digest. Reader's Digest. Alguém, de repente, possa vir a conhecer, mas é bem antiguinha. E aí meu pai me passava todas as vezes essa revistinha para ler. Sabe quantos anos eu tinha? Aprendi a ler com 5 anos, 6 anos. É uma coisa maravilhosa, é o exemplo, vão até conversar com ela, é esse espelho. Então as crianças precisam me ver, como minha filha me via, lendo até de maneira obcecada. É o exemplo. Por que eu estou falando isso tudo? Porque hoje é 18 de abril, é o dia do livro infantil, até rimou. A data escolhida para celebrar a literatura infantil, isso porque eu também comentava, em 1882 nascia Monteiro Lobato, o pai da literatura infantil brasileira, uma data que celebra esse tipo específico de literatura e homenageia um dos maiores gênios da história brasileira, gente. Monteiro Lobato, um dos maiores escritores do Brasil em todos os tempos. Autor não só de textos para crianças, apesar de ser mais conhecido por eles. A psicóloga Flor Teixeira já está se ajeitando, o cabelinho já está bacana, está bonita com esse cabelo aí. Hein, Flor? Vamos entender a leitura para as nossas crianças, o quanto é importante? Flor, seja bem-vinda, saudade de você, boa tarde, amiga. Oi, Serginho, que saudade, que coisa boa voltar a falar com você, viu? Muito feliz em estar aqui hoje. Eu também, com a sua família linda, sempre admiro muito a sua família, seu filho, seu esposo. E quero te perguntar, Flor, é um desafio muito grande na medida em que as crianças estão absolutamente conectadas. Nós temos uma grande aliada que é a internet, mas nesse sentido é assim, diria uma luta ferrenha. Como é que a gente consegue, nos dias de hoje, incentivar a criança a essa leitura mais tradicional, através dos livros, eu diria livros físicos, né? O papel. Como é que faz, Flor? O primeiro passo é a gente servir como referência. Comportamento é imitação. Então, se é uma criança que está inserida em um ambiente familiar ao qual proporciona essa leitura, ou seja, ela percebe que o pai está lendo, que a mamãe está lendo, ela provavelmente vai despertar a curiosidade. E esse, sem dúvida, é o principal e o primeiro passo para a gente poder inserir esse repertório de leitura. Então, a mamãe e o papai, eles também precisam reconhecer a importância da leitura, né, de livros em casa. Você trouxe o seu exemplo familiar e é isso mesmo, né? Não adianta eu querer que a minha criança ela leia, que ela ache incrível os livros, se eu nem tenho livro em casa e se eu, enquanto mãe, e o papai, também não fazem essa leitura, Serginho. Então, eu acredito que o desafio não é inserir na criança, o desafio é reconquistar a leitura primeiro para esses pais, para em seguida eles colocarem essa leitura também nos seus filhos. Bacana, Flor. E o livro infantil é tudo isso mesmo, esse conjunto de sonho, de realidade, de fantasia, de conexão, até da própria formação intelectual que já começa na criança, Flor? Com certeza. A gente tem autores incríveis, né? Eu tenho a Ruth Costa, que ela é muito conhecida dentro da literatura infantil, onde ela traz, além dessa fantasia, além desse lúdico, ela traz possibilidades da gente trabalhar tomadas de consciência. Foi o que é isso? Então, é a gente ensinar as crianças comportamentos, né? Sentimentos. Então, ela traz um livro falando, por exemplo, que eu adoro, uso muito, inclusive até no consultório, que é sobre a família. Então, entender qual é o papel de cada um dentro dessa família, né? E quando nasce o irmão, como é que eu vou lidar com o nascimento, com essa divisão, com essa cooperação, né, que também é necessária. Então, a literatura infantil, ela é rica, primeiro, porque ela traz essa fantasia. Então, como eu te falei, ela desperta uma curiosidade e estimula a criatividade. Mas ela também é importante e necessária, porque hoje a gente tem vários autores que conseguem trazer temáticas importantes a serem trabalhadas desde a primeira infância. Então, é a história do como é que eu largo a chupeta, né? A do desfraude. Então, traz uma relação mais positiva com as experiências, com as vivências dele. Então, a literatura, além de proporcionar esse encantamento, essa fantasia, esse estímulo à criatividade, ela também pode ser uma ferramenta fundamental
para o desenvolvimento de grandes habilidades aí para as nossas crianças. Trabalha, então, no aspecto tanto intelectual, quanto emocional, quanto afetivo, isso desenvolvendo tremendamente o progresso da criança. É bom que a mãe que está nos acompanhando agora, como você, Flor, a mãe saiba disso, o pai também, esse comprometimento, o quanto vai fazer a diferença na vida das crianças. Com certeza, né? Eu sinto hoje, Serginho, acompanhando tanto crianças como adolescentes, qual é a nossa principal problemática com os meus adolescentes. Eles saíram dessa infância sem nenhum tipo de contato com a leitura. Eles não criaram o que a gente chama de uma identidade estudantil em relação ao quê? Ao que era estudar, quais são os benefícios de uma leitura, de um estudo. Então, tentar agora resolver essa lacuna da adolescência é muito mais trabalhoso, é muito mais difícil, porque eles são cheios de argumentos, né? Ah, eu não preciso, eu nunca li, não é agora que eu vou ler. Então, quando a gente consegue, desde a primeira infância, já trazer essa relação positiva com a leitura, a gente consegue trazer relações positivas em outras áreas, no estudo, nas relações afetivas, nas relações entre os seus pares, né? Então, na construção, inclusive, de um repertório voltado para a fala. A gente acha que a leitura em si, né, a leitura individual, como acontece muitas vezes em casa, ela trabalha só essa questão do visual, mas a gente também trabalha a oralidade. E aí vai uma dica, aproveitando, como você falou, para as mamães e os papais que estão me assistindo, né? A leitura, ela precisa ser atrativa. Então, essa primeira leitura, ela precisa ser com interação. Não dá para entregar um livro na mão da criança e, não, ela vai descobrindo, ela aprendeu a ler na escola, quando chegar em casa ela vai pegar o livro. Não, você precisa interagir com essa criança. Então, você precisa criar os personagens, você precisa questionar se ela entendeu, né? Então, você vai contar a história dos três porquinhos, enfim, né, do Chapeuzinho, qualquer história que você escolha dentro aí do repertório infantil, você precisa trazer esse questionamento. Filho, como é que o porquinho ficou? Meu Deus, então você traz as suas expressões e aí ele vai, inclusive, mãe, você ficou triste, você ficou assustada? Então você traz essa interação. Então, como eu falei, o livro, ele é uma das ferramentas, para não dizer uma das mais ricas que se tem. Porque, como você falou, a gente trabalha todas as áreas do ser social. Cognitiva, habilidade voltada para comunicação verbal, emoção, socialização, né? Recentemente eu fiz um clube de leituras para as mães, viu, Serginho? A gente falou sobre adolescência. Foi muito interessante ver a troca. E aí, o que foi que deu essa possibilidade? A leitura. Então, a gente precisa, sim, resgatar e cada vez mais ratificar a importância de se permanecer dentro de um ambiente onde você possa ler. Nos encaminhando para o encerramento, Flor, quero te perguntar também de uma maneira bem específica, o que considero também importante essa abordagem. Com relação aos especialistas que salientam a importância da leitura de obras também que sejam realmente inclusivas para crianças especiais. Como é que isso funciona exatamente, Flor? Serginho, a gente na escola, né, como eu também sou psicóloga de escola, a gente tem tentado cada vez mais trazer esse assunto para a comunidade escolar. Quando eu falo comunidade escolar é porque ela engloba pais, profissionais, né, as crianças. A gente ainda tem um pouquinho de dificuldade porque não temos tantos livros, né, como eu vou fazer assim, conhecidos no sentido de facilitar o acesso dessas pessoas. Mas a partir do momento que a gente vai descobrindo, que a gente vai procurando, a gente tenta sim colocar esse livro. E qual é o objetivo? É trazer essas temáticas. A gente precisa parar de empurrar as coisas para debaixo do tapete, né? Existem transtornos que são apresentados desde a primeira infância. Então, a gente tem o autismo, né? O transtorno do espectro autismo, a gente tem um TDAH, a gente tem outros transtornos que também são necessários, sensoriais. Então, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa apresentar isso para as crianças. Não adianta falar de inclusão apenas para palestras, né, para entrevistas e esquecer da parte principal, execução. Então a gente precisa executar, a gente precisa conversar sobre, e a leitura sim
pode ser, como eu te falei, uma das nossas principais ferramentas para isso. Que lindo, viu, Flor? Que conversa maravilhosa, como é bom estar com você. Quando eu soube que você iria conversar com a gente até virtualmente, eu falei, aí é moleza, é uma tranquilidade. E que a gente possa sempre promover e divulgar a literatura, os livros infantis, porque é esse início, eu te falei do espelho, é o espelhamento. Nós precisamos ler para que nossos filhos também possam ler e para que se tornem seres humanos muito melhores. Muito obrigado, Flor, uma ótima tarde para você e mais uma vez obrigado pela contribuição tão preciosa. Um beijo, Serginho, muito obrigado. Conte sempre comigo para poder proporcionar e compartilhar informações pertinentes à nossa sociedade. Um beijo. Um beijo, querida amiga. Muito obrigado, Flor.